Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Pausa para a Educação, o seu programa que trata de educação aqui na TV Itapê. Eu sou o professor Jovir Filho e vou estar nesta meia hora falando com vocês sobre aspectos práticos e teóricos da educação. Como sempre, começamos na primeira parte falando de questões que envolvem o ambiente educacional, seja formal ou informal, seja na escola, seja na casa. E na sequência nós teremos resolução de questões, hoje de língua portuguesa, literatura e, se der tempo, uma questão de interpretação tirada do Enem. Se você quiser participar, basta você mandar o seu e-mail para jovir@hotmail.com.br jovir@hotmail.com.br ou mandar um WhatsApp para 997840955 997840955. Deixe sua opinião, sua crítica, sua sugestão, seu pedido de retorno a um tema que já tenha sido trabalhado, uma questão que não ficou bem compreendida, tópicos que precisam ser melhor explorados. Sempre é bem-vinda a sua participação na construção desse programa, que é para você daqui da TV Itapê. Pois bem, eu quero falar hoje com vocês sobre dois pontos que envolvem a educação, que é o trabalho com arte e o trabalho com esporte. Nesses tempos de reforma de ensino médio, em que se relativiza a importância da educação física, né? Nós, no Brasil, infelizmente, temos uma cultura ainda muito pobre de incentivo ao esporte. Então, por isso que o desenvolvimento de esportes, mesmo o futebol, que é talvez o mais praticado por brasileiros, né? Se tem os dados que no ambiente educacional o handball, né? O handball que tem muita presença, mas vejam, nós temos o handball nas escolas, mas ele acaba não rendendo frutos, não que ensinar na escola tem a obrigação de render frutos olímpicos, né? Grande performance. No entanto, poderíamos ter, através de uma conscientização, de uma construção da consciência esportiva, um maior envolvimento. E por que é importante a gente pensar esses aspectos que são da educação, que é a arte e o esporte? Porque nem todo mundo tem que ter habilidade em saber, né, em conhecer uma matéria como biologia, como química, como física. Ninguém precisa ter a obrigação de só querer as profissões que são de maior demanda, né? Então, a arte e o esporte deixa quando a gente não trabalha na escola, a gente deixa de trabalhar o potencial de conhecimento de alguns alunos que poderiam ser excelentes profissionais, felizes, conscientes, né? A arte, ela produz, além do desenvolvimento de habilidades e do conhecimento, ela desenvolve muito o intelecto, porque ela está ligada à qualidade cultural, né? A capacidade de interpretar uma pintura, uma música de época, entender um pensamento, porque Beethoven expressa através da música a sua leitura do momento em que ele está vivendo, né? E nós temos hoje a expressão do que nós estamos vivendo, seja direto ou indiretamente, através das músicas que são eleitas como do gosto popular, né? Do gosto das pessoas. Então, a cultura, ela depende muito dessa manifestação artística. E é importante você produzir, mas também você saber receber. Então, a escola, um projeto educacional de qualquer escola que queira ser mais eficaz e atingir o ser humano no que o ser humano precisa, é fundamental colocar a arte no centro dos seus ensinos. E olha só, o que eu estou falando acaba sendo um pouco forte. É forte, sim, porque não é sobrevalorizar a arte? Não, não é. Porque da arte a gente pode discutir matemática, física, a gente pode discutir biologia, né? E enfim, todas as matérias
né? A história nem precisa dizer, porque já é inerente à arte, assim como elevar no mesmo patamar o esporte. Por quê? Uma consciência de corpo, né? Pensando que o brasileiro envelhece mais hoje em dia, ele atinge, a expectativa de vida do brasileiro está para cima dos 60 anos, na média brasileira, atingindo os 70 anos, em algumas regiões para cima de 70. Né? Então nós temos uma expectativa de vida que precisa muito da qualidade na prática de esporte. A saúde precisa muito da prática de esporte, para que o corpo resista ao tempo, para que tenha saúde, prevenção. E a escola precisa ser esse veículo, precisa ser a melhor forma de criar essa consciência, porque a qualidade de vida, a qualidade da saúde passa pela qualidade da prática de esporte. Caminhada, marcha, corrida, né? Seja qualquer for, os esportes coletivos, a prática de natação. Então nós precisamos rever esse projeto educacional e as escolas precisam inserir, se querem reduzir a importância de uma educação física dentro da escola, do ensino de arte dentro da escola, como também tem sido com relação à filosofia, à história. Nós é que precisamos, enquanto sociedade, enquanto entes envolvidos com a educação, nos preocuparmos e lançarmos o nosso pensamento de que tipo de educação nós queremos. E eu, particularmente, né, aqui eu estou falando na minha forma de pensar exclusiva, que a arte e o esporte precisam ser o coração em todos os momentos da educação. A criança, quando ela aprende a musicalização, por exemplo, vou levar música, não precisa ser para desenvolver a genialidade em música, pode ser que ocorra, mas a simples musicalidade, o trabalhar com o saber música, identificar melodia, ritmo, que está sempre ligado a todas as outras atividades da vida humana. Isto é ter uma preocupação, é uma educação pensada para além das provas, é uma educação pensada de maneira holística. O que é o holístico? É quando a gente se preocupa com o todo que é o ser humano. O ser humano é um todo, né? Vamos pensar, ele é um universo em que todos os elementos incidem, não somente o conhecimento em física, em química, em biologia, em língua portuguesa, história, geografia, mas também a sua formação artística, o seu olhar artístico e a sua visão esportiva, né? O esporte entra aí na educação física para que se conheça corpo e se desenvolva através do corpo uma alimentação saudável, uma vida saudável, uma mente saudável. Pois bem, vamos pensar juntos. Se você tiver algum tópico que queira que a gente aborde novamente, é só mandar ou pelo e-mail ou pelo WhatsApp que estaremos retornando. Eu vou fazer um breve intervalo para, na sequência, começar com a resolução de questões, hoje de língua portuguesa. Por isso, não saia daí, a gente volta já. Voltamos com o nosso Pausa para a Educação, seu programa aqui na TV Itapê, também transmitido pelo Facebook, né? Para você pensar, para você discutir com a gente educação. Mas também agora a gente vai para uma questão mais prática, né? Que é resolver exercícios. E eu trouxe hoje questões de língua portuguesa. Eu vou falar um pouco antes de entrar no exercício, porque a grande dificuldade, eu vou reforçar a questão da dificuldade em matemática, que todo mundo reclama. A maior parte do problema com matemática diz respeito à interpretação. E o coração do problema com interpretação é o domínio que nós temos da língua portuguesa, principalmente o vocabulário, né? O vocabulário é fundamental. E quanto mais rica a nossa experiência com o vocabulário, seja através da leitura, seja através de viver num ambiente em que as pessoas conversam mais, em que privilegiam
o uso da língua nos seus mais diversos recursos, e a língua ela tem inúmeros recursos que nós podemos produzir efeito, a nossa vida se centra muito na comunicação. Então a gente se tem acesso a uma riqueza tal, a qualidade da educação de qualquer criança, de qualquer pessoa vai ser maior. Vamos para a tela que eu trouxe para vocês, a nossa lousa de exercício. A sentença de Peter Johnson é, para mim, um modelo de racionalidade porque estigmatiza a certeza independentemente do objeto de crença. Então a gente já vê ali que está em destaque o porquê, né? O porquê está em negrito. E a pergunta que vem é, o termo porquê estabelece no trecho relação de consequência, causa, finalidade, conclusão ou adição. Aqui nós estamos trabalhando com o quê? O porquê é conjunção. E para que a gente usa conjunção? Que classe gramatical é essa? A conjunção, ela estabelece relação entre ideias, tá? Então, quando a gente pensa em conjunção, ela é um elemento importante da coesão, a coesão textual. Então, tanto coesão como a coerência, né, estarão relacionadas com a conjunção. E qual a importância de eu pensar aqui? Então eu tenho lá o exercício. Por que estigmatiza? A sentença é um modelo por que estigmatiza. Vamos ficar com essa síntese do que está dito ali. Tenho a letra A e a letra B trabalham com o par causa-consequência. E para eu compreender o exercício, eu preciso entender que essas duas relações são indissociáveis. Por isso eu vou deixá-las por último. Finalidade. Quando que eu tenho finalidade? Quando eu consigo pensar no para quê, né? Se eu tiver o para mais um verbo, caracteriza a finalidade. A conclusão, ela sempre virá, né, com um portanto, né? Sempre a ideia, né, de um desta forma, assim. Então, a conclusão não tem uma pergunta que eu faço essencialmente, mas ela é uma ideia que fecha, né? A adição também não tem uma pergunta, mas por excelência, ela é a conjunção e, né? Pode ser o não só, mas também, o nem. E eu tenho, então, nesse quadro, porque não se encaixa em nenhuma delas. Entre causa e consequência. Sempre que for consequência, eu posso inserir o consequentemente. Então, eu poderia dizer, a sentença de Peter Johnson é um modelo de racionalidade porque consequentemente estigmatiza? Não, não é a consequência de ser um modelo que estigmatiza. É porque estigmatiza que é um modelo. Então, é por causa de estigmatizar. Então, o que a gente tem aqui? Uma relação de causa. Veja, eu poderia dizer a mesma coisa, né? O modelo estigmatiza, por isso é bom. Tá? Eu poderia pensar dessa forma. Daí eu teria a causa e o que vem depois ligado pela conjunção seria a consequência. Então sempre a causa e a consequência eu posso reverter, eu posso mudar e transformar uma em outra. Então nesse caso aqui é causa, porque o porquê traz essa ideia. Vamos já para outra questão, né? Na mesma frase, a sentença de Peter Johnson é para mim. Agora o que está em destaque é o para. Assinale a alternativa em que o termo para expressa a mesma circunstância que no trecho. E daí a letra A diz, dedicou-se muito para passar no exame, embora a letra B, embora fosse sempre para a praia, aquela vez era especial. A letra C diz que trouxe para ela um lindo buquê de flores. A D, para quem estuda as provas,
parecem ser mais fáceis, e a letra E, para agradá-la, não precisa muito, basta ser gentil. Então eu tenho que analisar em cada caso o emprego do para. Dedicou-se para passar. Aqui eu não posso fazer a pergunta para quê? Né? Para passar. Então é finalidade. Qual que é a classificação? Finalidade. Aqui é finalidade também? Não. Porque aqui nós estamos trabalhando segundo o que penso. Não é esse sentido? Na minha opinião, conforme o que penso. Se é conforme, o que a gente tem? Conformidade, né? Conformidade, alguma coisa que acontece conforme outra coisa. E não é finalidade, então. Embora fosse para a praia, fosse para, e aqui é ir para, não é um para onde, né? Este para indica destino, né? Uma destinação, destino. Trouxe para ela, também não é para quem? Para quem que eu vou fazer a pergunta? Então, neste caso, também é destino. E olha só, eu tenho dois empregos distintos com a mesma classificação. Uma é um destino, um lugar, né? Um é um destino, pessoa, uma destinação de para quem eu vou entregar. E nessa daqui, para quem estuda, não é conforme quem? Sim, conforme quem estuda, segundo quem estuda, na opinião de quem estuda. Então aqui nós temos a conformidade. E na letra E, para agradá-la, não é para quê? Né? Então nós temos também a finalidade. Então, qual que é a correta? A letra D, porque corresponde à conformidade, conforme, conformidade. Vamos para uma última questão neste bloco, que é sobre voz passiva. Como que eu descubro se o verbo está na voz passiva? Via de regra, se ele estiver na voz analítica, né, ele vem com pelo menos dois verbos, sempre um auxiliar e mais o particípio. Se eu tenho essa noção, eu olho para duas alternativas apenas. A letra A, né, olha lá, são conhecidas, e a letra B, teria convocado. As demais eu já tenho certeza. E por que eu tenho certeza também? Porque a outra forma da voz passiva é se ela é sintética, ou seja, ela vem com a partícula passivadora C, e não tem nenhuma que demonstra isso. Tomei contato. Quem tomou contato? Eu. Então, aqui o sujeito, que é eu, é um sujeito ativo, né? Porque ele faz a ação. O sujeito eu. Quem toma contato com alguma coisa. Então esse verbo tomar contato, né? Isso aqui não é sujeito, o sujeito está aqui, ó. Tomei. Quem são bem conhecidas? As causas, né? As causas da doença. As causas da doença é que conhecem alguma coisa? Não. Quem conhece são os médicos. Que estes aqui que são os agentes, os que fazem a ação. Agentes da passiva. Né? E esse daqui é o sujeito. E neste caso, é um sujeito passivo, porque sofre ação. Os termos da decisão são admiráveis. Quando eu tenho apenas o verbo ser, ele é um verbo de ligação, né? Um verbo de ligação, então só liga o sujeito ao seu atributo e não diz respeito à ação feita ou não. A sentença penalizou, então quem penalizou, né? Quem penalizou foi a sentença. Esse aqui é o sujeito também, e é um sujeito que faz ação, então é um sujeito ativo. E eu teria, quem teria convocado? Eu. Então este eu é também o sujeito lá na letra A. Ele é oculto, aqui ele é expresso, mas de qualquer forma, tanto lá quanto aqui, ele é um sujeito que faz ação. Por isso que a nossa resposta correta é a mesma letra B. Vamos fazer uma breve pausa
para respirar dessa língua portuguesa e a gente volta com o último bloco com mais questões daí de literatura. Não saia daí que eu volto já. Feita a pausa para os nossos apoiadores culturais, né? A gente sempre faz esse descanso da voz, mas daí a gente dá destaque para os nossos apoiadores culturais. Se você quer ser um apoiador cultural, entre em contato com a gente e faça também acontecer o Pausa para a Educação. Eu quero falar agora de um tema que é literatura. E de forma, a literatura ela acaba sendo, já teve um momento que a gente falou sobre a importância da literatura na formação educacional, porém ela é, como eu estava dizendo no primeiro bloco, falando da arte, ela representa um olhar sobre o momento em que se vive. Então vamos lá direto já para a questão que eu trouxe para vocês. Tomo a ver-vos, ó montes, o destino, aqui me torna a pôr nestes outeiros, onde um tempo os gabões deixei grosseiros pelo traje da corte, rico e fino. Aqui estou, entre almendro, entre corino, os meus fiéis, meus doces companheiros, vendo correr os míseros vaqueiros atrás de seu cansado desatino. Se o bem desta choupana pode tanto, que chega a ter mais preço e mais valia que, da cidade, o lisonjeiro encanto. Aqui descanse a louca fantasia, e o que até agora se tornava em pranto, se converta em afetos de alegria. É um texto Árcade, né, de Cláudio Manuel da Costa, que está no livro A Poesia dos Inconfidentes. E o que o enunciado pede para a gente? Considerando o soneto de Cláudio Manuel da Costa e os elementos constitutivos do arcadismo brasileiro, assinale a opção correta acerca da relação entre o poema e o momento histórico de sua produção. Qual que é o momento histórico de sua produção? O arcadismo, ele é ali na passagem do século XVI, né, para o século XVII. E o século XVII, o Brasil está ainda se constituindo, né? Então ele passa do XVI, é barroco, daí entra no XVII e nós já temos o arcadismo despontando, porque no século XVIII, né, nós teremos no final do século XVIII, a construção do romantismo, isto em função do iluminismo. Mas nesse período em que nós temos o arcadismo ele tem esse nome porque remete à Arcádia, que era a região onde aconteciam encontros acadêmicos, né, na Grécia, o Árcade, que é um local, né, a Arcádia é o local do conhecimento. E o arcadismo ele também é conhecido então por neoclassicismo, porque representa uma retomada do clássico, do grego. E o que diz a alternativa A? Os montes e outeiros mencionados na primeira estrofe são imagens relacionadas à metrópole, ou seja, ao lugar onde o poeta se vestiu com traje rico e fino. Realmente ele faz essa referência à metrópole, que é Portugal, pois ele fala pelo traje da corte, que é onde ele estava antes e não agora, porque agora ele diz, torno a ver-vos, ó montes. Então esses montes e outeiros diz respeito ao Brasil, Brasil colônia. E o Brasil nessa época, ele está se construindo mesmo ainda, né? Ele é um grande rincão, né? Muito mais mato, muito mais terra e floresta do que qualquer coisa. Por isso que ele tem essa imagem, né, aqui como sendo um grande sítio, uma grande fazenda. Então não é a letra A, porque não se refere à metrópole. Na letra B ele coloca a oposição entre a colônia e a metrópole como núcleo do poema, revela uma contradição vivenciada pelo poeta dividido entre a civilidade do mundo urbano da metrópole e a rusticidade da terra da colônia. Né? Como eu falei, o Brasil, esse rincão, é um lugar rústico ainda, de muito mato, muita picada, né? Onde que os bandeirantes ainda surgirão nesse cenário. Não temos ainda nem os bandeirantes a todo vapor nesse momento, né? Já tem timidamente, mas eles vão surgir mesmo como realidade à medida que avança esse tempo. A B é possível. Vejamos as demais para a gente. O bucolismo, o que é o bucolismo? Né? Quando você tem a imagem bucólica daquilo, o pitoresco, a vida simples,
a vida na natureza, né? O bucolismo presente nas imagens do poema é elemento estético do arcadismo, que evidencia a preocupação do poeta Árcade em realizar uma representação literária realista da vida nacional. Não, ele não tem preocupação realista em dizer exatamente como é. Ele menciona, ele faz referência, mas não podemos ter essa certeza, né? Não temos essa certeza. Então, a letra C, por mais que o bucolismo seja uma característica do arcadismo, principalmente aqui no Brasil, ele é muito presente por causa dessa característica do Brasil ainda em desenvolvimento, mas não é o que está em destaque nesse ponto, do ponto de vista realista. A relação de vantagem da choupana sobre a cidade, na terceira estrofe, é formulação literária que reproduz a condição histórica, paradoxalmente vantajosa da colônia sobre a metrópole. Não, em todo momento a relação da metrópole Portugal com a colônia Brasil foi de exploração e vantagem para a metrópole. Não dá para dizer que a colônia tenha levado essa vantagem nesse momento, né? Então, não confere até mesmo do ponto de vista histórico, e nem tem como eu ter essa leitura ali. Porque ele fala do preço, do valor da choupana, né? A realidade de atraso social, político e econômico do Brasil, do Brasil colônia, está representada esteticamente no poema pela referência, na última estrofe, à transformação do pranto em alegria. Mas daí seria o contrário, né? Se a realidade do atraso, o atraso é o pranto em alegria, essa representação teria de ser, né? E ele está dizendo que o que até agora se tornava em pranto, se converta em afetos e alegria. Mas isso tem a ver com atraso social, político e econômico no texto? Não, né? Diz respeito à condição dele em relação a deixar a metrópole e voltar para o Brasil colônia. A tristeza de fazer esse trajeto de voltar para a vida mais simples, para a vida da choupana, é esta tristeza dele que vai se converter em alegria por encontrar novas razões nessa terra. A correta aqui mesmo é a letra B, né? A letra B, a oposição entre colônia e metrópole, como núcleo do poema, né? Porque ele fala da corte, ele fala dessas terras como sendo. Vamos pegar uma última questão ainda ficando sobre esse texto. Olha lá o nosso tsuru indo embora. Mantendo o mesmo texto, eu tenho assinale a opção que apresenta um verso do soneto de Cláudio Manuel da Costa, em que o poeta se dirige ao seu interlocutor. Quem que é o interlocutor? É com quem o poeta está dialogando através do texto. Para quem que ele está falando? Torno a ver-vos, ó montes, o destino? Se eu pudesse ter qualquer dúvida, eu já poderia me centrar nesse ó montes, porque esse ó, essa letra ó, que constitui como uma palavra aí, ela é marca do vocativo, e o vocativo é quando você está evocando com quem você está falando. Ela de cara já é, mas vamos confirmar as outras. Aqui estou entre almendro, entre corino. Não, ele só está relatando. Os meus fiéis, meus doces companheiros, também é só um relato e não um direcionamento direto. Vendo correr os míseros vaqueiros, também relato. Que da cidade o lisonjeiro encanto, também, ele não está se direcionando à cidade. Então, ou seja, ele está se direcionando a esses montes, né? Ó montes. E quem são os montes? São as terras do seu Brasil colônia. É a terra do Brasil a que ele se refere, por isso que a correta é a letra A. Interlocutor é com quem a gente conversa, para quem a gente escreve, com quem estabelecemos contato. Então, o que tínhamos que identificar é isso. E o poema faz com os montes que representam o Brasil. Pois bem, fechamos a literatura hoje. Falamos de língua portuguesa no que se refere à classificação, né, e significação, e a literatura. Porque a gente precisa pensar também a leitura que fazemos no cotidiano, a leitura que levamos para a nossa escola, né? Para que a leitura que nós levamos para a formação, seja no concurso público, seja no vestibular, né? E aqui a literatura, ela acaba desenvolvendo um papel fundamental, que
que é o papel da, como eu posso dizer, de ativar todo o repertório que nós temos de interpretação do mundo. Por quê? Se eu tenho Cláudio Manuel da Costa falando sobre um Brasil que é atrasado do ponto de vista na comparação com Portugal, que é a metrópole, eu trago o meu entendimento de história e cruzo com o que ele está falando, né? E podemos fazer paralelos em vários momentos da história. Então a literatura ela tem um papel que vai além do resolver exercícios. A literatura não pode se resumir a ler um só livro, a fazer prova, a fazer trabalho. A literatura ela serve, ela vale muito para a nossa construção enquanto leitura, enquanto seres humanos. A leitura ela tem um papel artístico, histórico, de formação de alunos, de formação de pensamento, né? Então, por exemplo, só para a gente fechar o nosso programa de hoje, o Machado de Assis vai dizer que a literatura brasileira em si só passa a ter forma e podendo ser chamada de literatura brasileira a partir de Gonçalves Dias, porque daí ele vê uma genuinidade no que ele escreve em relação à sua terra, né? Gonçalves Dias é do Minha Terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, e frise-se, o Manuel Antônio da Costa, Árcade, escreveu antes de Gonçalves Dias, tratando da relação do Brasil, até enaltecendo de certa forma, né? Não uma comparação, mas enaltecendo, porém ele ainda tem um pensamento muito europeizado. Então Machado de Assis não reconhece como sendo esse momento o início da literatura brasileira em si. E o Gonçalves Dias, quando ele escreve a maior parte da sua obra, ele está em exílio em Portugal, ele está exilado, né, por questões, problemas que ele tem de relacionamento, de certa forma, político, né, no Brasil. E ele escreve de fora sobre o Brasil e Machado de Assis reconhece que ele é mais genuíno, né, do que qualquer outro autor. E dele, então, começa a literatura brasileira. Pois bem, espero ter acrescentado elementos para nossa educação itapetingana, brasileira, seja como queiramos entender. E eu espero vocês até na semana que vem. Até lá!